Bem-vindo, bem-vinda. Vamos para um bate-papo aqui hoje que eu diria que foi um quebrador de paradigmas. Às vezes, na vida da gente, pessoal, e eu te chamo aqui mais para perto de mim. E estendo já aqui um, um meu muito obrigada, tá, Ju? Eu que agradeço o Meu muito convite, obrigada. doutor Sim. Moraes, E, e um convite inesperado. sim. E galera, vem aqui. Eu deixei ela falar aqui um pouco pra te sentir a energia que eu tô sentindo, Ju. Galera, compartilhar com vocês aqui um segredo. Nunca falei isso, Ju. O Primeira vez quê? que Ah, que eu vou abordar aqui. é. Tem coisas que a gente, galera, acha que não é capaz. Tu pensa, talvez tu pense que não é capaz porque tu não encontrou alguém que nem a Ju. A história, cara, que eu passei com essa mulher fez eu renascer. Mas no final do podcast eu vou contar. Por que no final? Dá esse Suspense. suspense. Ju. Mas sempre foi um prazer, né, Aham. de receber. Acho que foram 2 vezes, né, que você esteve no programa Sim, comigo. sim. Isso. Foram 2 vezes. Podia ligar o ar, né, Eric? Vou botar aí. O Ju, a gente. E vamos quebrar o suspense e contar essa história agora, porque é uma história que aquece o meu coração. E tu vai lembrar, na época, eu tinha um medo gigante de falar em público. Mas sabe que assim, não consegui abrir a boca. Não consegui abrir a câmera para a situação de um vídeo e aquilo estava me aprisionando e Ju estava me matando aos poucos. E aquele dia que fui na gravação lá contigo, em que eu não consegui falar e que eu sinto como se fosse hoje. Eu acho que eu lembro a pauta. Lembra? Foi sobre o Foi Loas? sobre o Loas. Olha. Ju, eu lembro que tu colocou a mão no meu braço e disse assim: Moraes, calma, vai dar tudo certo. Vai tomar Vai uma ali, toma uma aguinha. água, puxa a respiração e solta. Na hora que tu estiver preparado, vamos começar. E eu não Tira o sei, paletó, fica à assim, vontade. eu não sei como é que tu fez, porque eu não É, vi. Depois eu conversando nos bastidores eu aham. percebi, né? Mas durante toda a situação que você estava me deixando calmo e me levando pela mão, me guiando, tu já estava conversando com terceiros para ter um outro apresentador, mas eu não vi. Isso a gente chama de empatia. Incrível. Aquele dia foi a virada de chave para mim entender que com a pessoa certa a gente faz tudo o que a gente pensa aqui que não consegue, mas é porque a gente não tem as ferramentas ou a Sim. gente não tem alguém para nos guiar. Eu lembro que você perguntou, Ju, tem que gravar? Tem. Tem. Não Não. tinha. Não tinha outro na manga. Tem. Vamos. Mas foi muito bacana, porque Foi. o que que aconteceu ali? Fiquei conversando com você, era a Sim. pauta, e você nem tinha percebido Uhum. que já estávamos na pauta. Lembra? Lembra desse Ah, detalhe? verdade. Cara, Aham. quando você foi tomar água, eu falei com o meu câmera. Eu disse, vou deixar ele à vontade. Eu já sei o que eu quero perguntar. Ele e a gente começou a conversar e você não percebeu que já estávamos gravando. Ah, verdade. Lembra? Que Aham. quando você percebeu foi quando eu chamei os comerciais. Caraca. E você bem à vontade, respondeu tudo exatamente como que era. Foi incrível. Foi bacana. Eu disse assim, Sim. deixa só se acontecer alguma coisa, daí a gente corta, mas deixa ele voltar, eu vou começar a fazer umas perguntinhas e vai gravando. E no fim foi perfeito. Sim. Daí depois tu já sabia, né? Quando a gente voltou, Isso, retornou, tu já sim. estava. Ficamos mais um tempo ainda, né? No E, bate-papo ali. cara, foi muito legal, muito legal. Mas É. pra mim, um divisor de águas, o momento que eu te conheci naquele
naquela gravação Porque na e primeira você foi depois. muito bem, foi bem Sim. tranquilo. Uhum. Foi aquele dia, de repente não era aquele dia, Sim. né? Mas é a Mas, galera, né? Na primeira vez que a gente gravou, tinha poucas pessoas. Naquele dia aquele tinha bem dia mais. tinha, E tinha uma moça que me acompanhava, Ana Paula, na época. lembro. E aquilo ali gerou Será que foi? tensão. Foi, Foi, né? foi. Ah, Foi eu o tinha povo e o. certeza. Como é que o cara vai levar contatinho também, né, meu? Eu tinha certeza. Hoje você me confirmou, né? Eu não ia perguntar, Moraes. Eu lembro que eu falei, eu acho que é Essa menina a aqui, né? menina. Ela começou a gravar, Sim. lembra? Fazer fotos suas. Daí, Uhum. naquele momento, você travou. Sim. Naquele momento. Lembra? Eu lembro. Sim, Perfeito. sim. Mas, Ju, olhando pra ti agora, fico te perguntando, né? Hoje, tô aí com 39, quase 40 anos. Tu também com toda a tua experiência de vida. Quando tu olha pra trás, aí te vê presente agora. Se eu fosse te perguntar uma frase que define a Ju, teria uma na ponta da língua, Ju? Ai, uma frase. É um espírito livre Aham. e eu aprecio muito as coisas simples, sabe? A simplicidade da vida. Essa é a minha frase. Meu espírito livre e a simplicidade. E não se trata de um desafio gigante, porque esses dias até conversava com um amigo, né? Que às vezes a gente fala. Até ele me pegou esses dias com uma resposta, né? Eu Uhum. falava pra ele, ah, cara, o que importa, mano, é tipo, tu gostar das pessoas, não é o carro que vai te fazer feliz, não é a casa Não, que vai te fazer feliz, não. etc. E ele dizia pra mim, Moraes, a gente tava lá em casa, eu moro num sítio, né? Uhum. Ele tava lá em casa, a gente tava fazendo essa reflexão, ele falou assim pra mim, Moraes, mas cara, tu mora num casão com piscina, né, mano? Tu tem uma BMW, uma X1 e uma Uhum. caminhoneta. E eu não sei tua conta, mas deve ter aí uma grana bacana. Será que se não tivesse isso, tu diria essa mesma coisa, velho? E aquilo me fez pensar, né? E daí fazer até uma reflexão, né, Ju? Uhum. Naquele sentido. Eu sou advogado, a Ju é a apresentadora. Se tirar o AB do Moraes, o que que resta? Se tirar a apresentadora da Ju, o que a Ju é? A Juva é a produtora de eventos, como sempre. Sim. Vou continuar. Mas para você ver, a Conta. apresentadora eu nunca tirou a minha essência. Continua Sim, a mesma de antes de 6 anos atrás. Eu sou a sim. mesma pessoa, nada para mim mudou. Por isso que eu te falo sobre a simplicidade da vida. Você falou, eu tenho esse carro, que... Legal, isso é muito bom. É a conquista sua. Você tem, porque Aham. você conquistou. Você não nasceu com ele, né? Sim, Você conquistou uma felicidade. Mas você é uma pessoa simples, na essência. na essência, entendeu? Então pode ter o que tiver, milhões, conta bancária, tudo. Mas a pessoa gostar da simplicidade, gostar das coisas simples, bonitas, sabe? Porque Uhum. tem pessoas que gostam, admiro muito aquele lindo, aquela uma mansão maravilhosa, mas não cuida daquela casinha de madeira bonitinha no sítio, com um gramado Sim, lindo e flores na janela. sim, Tu, tu viu como tem uma diferença, sim. E o ser uma sabe? apresentadora com. E daí, para aqueles que estão me olhando, né? Ser uma apresentadora aí que passou pelo SBT, esteve na Band, está agora na Band novamente daqui a alguns Uhum. dias, patrocinando um grande evento daqui a alguns dias. É uma O, conexão. o Conexão. Essa. Tudo isso teve em parte a ver com essa forma sem exagero de ser? Porque eu lembro que quando eu tô Acredito que tô sim. conversando contigo aqui. A Eu gente sempre tá, gostei muito de network, eu sim, sempre adoro isso, sim. desde pequena.
Porque, olha só, nós estamos conversando aqui. Mas entre o momento que eu e tu estamos conversando aqui, o momento que a gente conversava lá numa gravação lá há 4, 5 anos atrás, Uhum. e o momento que eu e tu estávamos nos bastidores, é a mesma Ju. Sim. É a mesma Ju. E tu percebeu que... E daí até eu tenho que cuidar com isso. Porque às vezes eu tô nos bastidores contigo conversando, eu tô de uma maneira. Eu comecei a gravar, é outro Moraes. E eu acho que quando a gente faz isso, Tem pessoas que sim. Eu ah, continuo a mesma. acho que essa... Acho que esse Eu é não o... consigo ma- incorporar um sim, outro, sabe? mas eu penso que isso aí que tu faz de uma maneira natural é o que leva a alcançar o extraordinário. Não mudar. Pode ser. A gente ser a mesma pessoa, né? Sim. E até hoje eu tento cuidar com isso. Porque se eu mudar muito da minha essência numa apresentação, se eu Eu, mudar muito, quando eu conhecer o verdadeiro, então, mas o cara tá diferente, né? eu não posso perder a minha autenticidade. Não perco. Perfeito. E como que tu faz pra manter ela e não perder? Porque às vezes tem o E diretor, ei, agora? ei, tu não fala isso. Ei, tu tem esse jeito que tu tem que tirar. Já teve treta com um apresentador por querer mudar a tua essência? Não, porque eles já sabem, quando Aham. vão trabalhar comigo, é assim, Sim. né? Só peço que dá um cuidadinho no cabelo, se tá certo. Cuida se eu não falei algo errado, Sim. né? É isso aí, mas eles sabem, eu sou natural, eu sou a Ju Flores de sempre, tá? Sim. Não me inspirei em alguém, programa, me inspirei. Boa, e conta agora, Ela, fiquei curioso. pelo seu carisma, pela sua alegria, Hebe Camargo. Ai, me arrepio só de falar, me Caraca. arrepio. Mas por quê? Me arrepio de falar Hebe Camargo. Que Hebe Camargo Pela, é uma doida, cara. Tipo, pois então, a alegria dela, autêntica, é Hebe Camargo. Ela e Dercy no programa da Meu Hebe. Deus do céu! Ó, Ah! ó, o que eram elas? Então, minha inspiração foi a Hebe Camargo. Pela Sabe, a autenticidade, autenticidade, a pela autenticidade. alegria, Claro, claro. carismática, Mas deixa eu te carismática. dizer, E ela falava sobre tudo, né? Chamava no mas programa artistas, sim, sobre tudo. Então, por isso que eu criei o Ju Flores Variedades, que eu, né, mas chamo Ju Flores, advogados, chamo, tem culinária, tem saúde, tem tudo a tudo, ver contigo. né? Hebe Camargo, É. tudo, tudo, mas tudo a ver contigo por uma coisa, a essência. Na tua essência, tu é sempre autêntica. A Hebe Camargo, na sua essência, ela é sempre autêntica. A Hebe Camargo nunca vai ser a Ju Flores não vai Uhum. ser a Hebe Camargo, mas ambas têm as suas autenticidades. Elas não mudam. Ou joga o jogo delas, ou então. Não sei. Mas é que daí, claro, é um jogo do bem, né? Sim, Jogo, porque quando a gente diz, ou joga o meu jogo. Mas é no sentido de respeito os meus valores. É isso. Eu sou assim, né? Mas desculpa, te interrompi. né? Não, mas não sei se você assistia algum programa da Hebe, se você lembra, Cheguei a né? olhar. E não é? Aquela Sim. alegria, gente, ela animava o público dela. A Hebe, do tempo do SBT, né? A Hebe Camargo. É. SBT, né? Não tô equivocado, né? Não, ela foi, né? Hoje ela não está mais entre Sim, sim. nós, né? Sim, sim. Já há Mas bastante tempo. ela fazia o programa no Tinha, SBT, né? tinha SBT, várias emissoras, né, que ela Uhum. passou. E era sempre a Hebe, tanto ali no palco, apresentando, ou fora, né? Dando entrevistas na casa. Sim, Admirável, sim. Isso admirável. que. Tá, e qual. Agora fiquei curioso. Hum, E qual a. Como? Porque eu ainda tenho essa dificuldade, Ju Flores, de. A gente tem reunião uma vez por mês. Tem umas 17 pessoas que trabalham conosco. uhum, A gente faz reunião aqui nessa mesa, aqui do lado do podcast. Para quem não está nos olhando, né? uhum, Aqui a gente está gravando podcast, do lado tem uma sala, o pessoal atende os leads e tem também uhum. uma mesa comprida, cabe todo mundo ali. E quando eu vou falar na reunião, eu ainda mudo um pouco. A pegada é, cara, o que fazer para
ser sempre o mesmo. Mas muda, A você tu fica mais, um pouquinho fica mais, mais, fica mais, a gente muda a postura, a gente fala com uma voz um pouquinho mais diferente, a gente já deixa de falar alguma palavra, tipo, muda, muda. E fica mais duro, assim? isso, e o Hum. apresentador que consegue Mas de repente não ser é, como tu, Ju, mas de repente não é por conta já da sua profissão também? olha, Pode ter, mas sim, se conseguir pode, quebrar esse paradigma, eu acho que é massa, porque né? a essência ela está em não mudar. Uma vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte: a gente é vários personagens em uma vida. Então, tu é um personagem pai, que fala de um jeito com teu filho, Uhum. tu é um personagem advogado, tu fala de um jeito lá no tribunal, tu é um personagem, só que assim, tu pode ser vários personagens, mas sem mudar a sua essência em todos eles, sem precisar forçar em nenhum dos lugares quem realmente tu é. E aqui que tá a barreira, eu acho que de 99% de todas as pessoas, e eu ainda estou nesse grupo, que é como eu não mudar a minha essência, como eu ser a Ju Flores, como ser Ju Flores antes do programa, sendo a mesma Ju Flores agora gravando. Isso é legal, tá? Tem que fazer um curso para vender. Porque essas Olha, pessoas precisam aprender, tá? Inclusive eu preciso aprender isso. E daí, claro, o legal é a gente aprender o que precisa mudar para crescer. E eu acho que eu admitir isso já me permite crescer, porque eu sei com de uma coisa que eu preciso certeza, mudar. com Agora, se a gente certeza. não sabe, não tem a chance de crescer enquanto pessoa. Mas tudo isso para dizer que tu tem meu coração. e Ai, que minha, bom. aí a minha admiração. Mas, Ju, Mas é assim, ó, o que que eu vou te falar, Moraes? Com o tempo você vai, sabe? é, Vai mudar, vai chegar, vai sentar ali. E é o Moraes que estava nos bastidores. o mesmo que tá ali. Mesmo, mas para mim aqui está sendo o mesmo. Sim, sim. Eu não estou vendo nada de diferente. Quem sabe já É, não começou a mudança, é verdade, né? né? A gente. Porque a parada do pensamento dele tem muita força, né? É, ele acaba determinando tudo o que acontece. Começa aqui, né? Uhum. É. Mas, Ju, conta aí um pouquinho pra nós. O que que exatamente faz uma apresentadora aí pra galera? Porque quando a gente pensa um apresentador do Big Brother, e daí o pessoal, o que que é o apresentador além daquela pessoa ali? O que é o apresentador nos bastidores? O que que é o apresentador que todo mundo pensa que é só glamour? Não, Joias e eu maquiagem, muita nada. grana no bolso. Ah, o que que é apresentadora? Falta grana no bolso. O que faz uma apresentadora? Moraes, eu cuido de tudo. Eu cuido das minhas pautas. Eu cuido Ah, das pautas. Junto com meu câmera, a gente testa microfone, câmeras. E a pressão também é grande, uhum, né, no tempo para você colocar o, o seu programa, tá? Então a gente sofre muito com isso também. E principalmente, tá? Peraí. Isso aqui que é importante, que eu estava sim, pensando só um pouquinho. tranquilo. Informar e entreter o público. E a importância eu acho que é a principal, tá? Você entreter o público, Sim. tá? Levar a credibilidade, interagir com teus convidados. Uhum. E não Isso, é, não é fácil assim, sim. porque às vezes num dia eu gravo 4 programas. Então, Caraca. imagina quantos convidados eu recebo. 4 programas, vamos supor, dá 4, 8, 16. 16 a 17 convidados. Cara, Eu gosto de conversar com cada um, sento, converso, mesmo que eu já tenha encaminhado as pautas, né? Você sabe uhum. como que eu trabalho, né? Não, Encaminho, conta aí um pouco pra nós. eu encaminho, lembra que você foi no meu Ah, sim, sim, programa, sim, né? sim. Então Uhum. eu mesmo preparo as pautas, encaminho para o entrevistado, Uhum. né? Fica à vontade se quiser trocar algo, né? Mas Uhum. normalmente permanece.
Mas lá a gente já troca alguma, né? Uhum. Dependendo da sua resposta, a gente já puxa um outro assunto. E Uhum. ali flui Sim. naturalmente. Tanto é que muitas vezes o pessoal tá lá, corta, 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 e Aham. eu quero continuar, né? Mas o tempo não permite, né? Porque o meu Sim. programa de TV é 30 minutos, né? 30. Então aquilo fica, e daí eu já quero te chamar novamente para eu encerrar o que eu tinha começado com você, Aham. né? Porque eu fico na curiosidade, né? Eu sou Caraca, muito que legal. curiosa, né? E também, assim, ter a conexão também com o público, né? Muito importante, né? O público que te assiste. E como que tu faz essa então o apresentador, em verdade, ele não é só aquele cara que tá lá apresentando, é o cara que faz nos bastidores Tem as coisas também, acontecerem também. depende, Aham. né, Moraes? Tem também o apresentador que chega lá só para apresentar, Uhum. que não é o meu caso. Por ter um programa independente, eu faço tudo. Já tentei colocar pessoas para me ajudarem, né? Mas não consigo. Não dá Uhum. certo. Tem que ser eu que preparo as minhas pautas, eu que chamo os meus convidados, porque eu sei o que eu quero levar para o público, Mas daí as informações que eu quero levar mas, para o público. per Então eu faço tudo. mas conta aí um pouquinho, quando tu diz: "Tu é uma criadora independente", como É, exatamente meu tu é? programa é independente, né? Eu não sou contratada de emissoras. Eu alugo um horário dentro da emissora. Tipo o Ah, Silvio Santos, começou, né? Silvio Santos, Faustão, vários apresentadores, né? Iniciaram locando, alugando espaço ali, né? Um horário sim. dentro da emissora. Tá, mas daí como se tu paga pra estar lá, daí como que tu ganha grana? Desculpa a pergunta. Patrocínio! É Ah, patrocínio, daí tu vai buscar o patrocínio. Digamos, um programa de culinária. uhum, A Ju Flores tem um programa de culinária, que tem um parceiro meu. Então, tu tem que buscar um patrocinador para aquele quadro. Uma uhum, marca de arroz, feijão, açúcar, né? uhum. Ervilha. Então, tu busca o patrocínio. Ah, Vamos falar sobre saúde? Uma clínica de estética, uma clínica de odontologia, né? Que tem tudo a sim. ver com saúde. Então, tu busca os patrocínios. Uhum. Mas daí é pago. Mas daí, beleza. Então tu tá lá no SBT, tá lá na Band, tá lá na É, Globo, vou tu voltar aluga, agora em maio, né? mas Para daí, Band. daí tu já aluga lá o espaço. Aluga o Alugou. espaço. Mas assim, ó, como que foi acontecendo? Uhum. Eu comecei lá na Pedra Branca, né, que você Sim, esteve. Da Pedra Branca, alguém levou o meu programa para a RDC TV, no Rio Grande do Sul. E sim. eles gostaram? Uhum. Gostaram? Não, vamos colocar o teu programa na grade e tal, Uhum. porque muitas vezes tem que seguir o padrão da emissora, não é Sim. qualquer programa que é aceito, não, tá? Uhum. Daí depois, uma amiga levou o meu programa sem que eu soubesse, uma amiga muito querida, Ana, levou o meu programa para o SBT. Caminhou um link lá, né, para eles Uhum. olharem. Eles gostaram. Daí eu lembro que fizeram contato comigo e tal. E eu pensei, gente, mas deve ser uma fortuna Sim. SBT. Daí o meu falecido marido, não, mas vai, SBT e tal. Vai, nós tínhamos uma TV enorme, assim, né? E ela tava com um pouquinho de defeito. E ele falou, já manda arrumar a TV. Ele estava mais empolgado do que eu. Eu disse, não, nem vou conversar e tal. E eu passei, né, para a pessoa lá que me chamou e tal. Eu lembro que foi, assim, era dezembro, mais ou menos, Aham. janeiro, né? E ela disse, não, Ju, vamos conversar, o teu programa é muito bom, mas eu preciso que tu me encaminhe mais 2 links, porque não é nós aqui que vamos aprovar. Por nós está aprovado, né? Mas passa por São Paulo. Então, meu programa foi para São Paulo aprovar para que eu colocasse no SCC SBT aqui, né, de Santa Sim. Catarina. Então, tem que seguir muito o padrão da emissora. Mas agora tu me quebrou um paradigma bacana, tá? Porque todo o leigo, a exemplo de mim, tem o programa lá do.
de um apresentador e a gente acha que, tipo, o cara, ele tá lá porque a emissora tá pagando ele, Mas etc. não E vale a tem. pena não. 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 Não, até em conversa com um amigo meu que Aham, é de TV, não sim, posso falar o nome, tá? tranquilo. Aham, Mas ele. Ah, daí eles me chamaram para sim, colocar o programa, né? beleza. Deus tá, então, já que vocês querem meu programa, me paga, né? Esse justo eu te falar, tu não vai querer, né? Sim. Se tu tiver patrocínio de 30, 40, é teu. E realmente ele me mostrou um número, Uhum. que não pagava combustível, tempo, né? Para ir, entendeu? Então, muitas vezes não vale. Isso Ah, depende. Depende da sim, apresentadora, sim. depende da Aham, emissora, né? Ana Maria Braga, já é outra sim. história. Aham, Mas nós, né, que estamos, que eu comecei, até foi uma amiga minha, que hoje está em Brasília, que é a Sônia. Ela tinha um programa pela Pedra Branca. E ela foi lá para a posse do presidente, né, em Brasília e tal. E não voltou. Daí um belo dia, se recém eu tinha acordado, era muito cedo. Ju, eu já falei com o Felipe. Felipe era o diretor lá da Pedra Branca. É você que vai fazer o programa. É você que vai me substituir. Eu, Sônia, você até é doida, né? Porque eu trabalhava, meu marido era paisagista, né? aham, E eu fazia parte comercial lá. Eu disse, não, nunca fiz isso. Não vou fazer. Não, tu vai, porque eu já falei. Olha bem, ela pegou, falou com o aham. diretor da TV, antes que eu soubesse, já tinha combinado com ele que eu iria a Palhoça, entendeu? Ela pegou, disse, não, isso não vai dar certo, isso aí não vai dar certo. Vai dar certo. Daí eu fui lá e tal, e daí ele pegou. Só que ela fazia, era semanal o programa dela. Não sei se era Aham. sábado ou domingo, acho que era domingo. Era semanal. E daí ele falou: não, eu quero um programa diário. Para quem nunca tinha, né, apresentado um programa de TV, ficar direta, sabe, em frente às câmeras, um desafio. Meu Lidar com chapéu. isso. Esse não, eu quero um programa diário de 1 hora. Eu disse, ferrou. Eu disse, 1 hora. Eu nunca apresentei um programa. Arrumar pauta para tudo isso, entendeu? E só que lá nós tínhamos um acordo e tal, era 50-50, mas igual eu Sim. tinha que ir atrás de patrocínio. Agora, tu ir Uhum. atrás de patrocínio quando tu nunca fez nada, das pessoas acreditarem em você. E deu certo lá, né? Caraca, que legal. Graças a Deus deu certo. Consegui meus patrocínios, foi perfeito, foi muito bom. E eu lembro que era pelo Facebook e pelo YouTube, né? Uhum. Que passava o programa. Encerrava o programa com mais de 1.000 visualizações, como era ao vivo. Sim. As pessoas interagiam, Caraca, que sabe? legal. Digamos, você, estando comigo ao vivo, que era o estúdio, era em Bombinhas, Uhum. Loas, vamos supor, né? Ia Sim. te perguntar algo sobre Loas, as pessoas já interagiam ali, querendo saber mais sobre o Sim. Loas. Daí, automaticamente, eles buscavam o Dr. Moraes para sanar suas dúvidas. Acontecia Ah, muito isso lá, muito, muito, muito. mas Com os isso é, meus entrevistados, sim, sabe? isso é até de pensar em, de algum modo, introduzir aqui no escritório, guria. Ter uma pauta ao vivo e chamar a É galera muito pra legal. trocar uma ideia, conversar. Sim, eu lembro, eu fazia também, tinha um quadro que é saúde bucal. Uhum. Gente, era incrível aquilo. O pessoal já deixava o telefone de contato, sabe, ali, Estou ali ao vivo. ao vivo. Só que, eu tenho um problema ao vivo. Eu erro muito, erro o Sim. nome. Mas, menina, eu acho muito legal Eu o... tenho Por isso. ele é meu amigo até Aham. hoje, né? Posso falar o nome do Pode, deve. restaurante? Pô, tranquilo. É lá do Macuco, tem um Macuco, eu canto do Aham. Macuco, né? Que é em Bombinhas, Sim. que é o Rodrigo. Ele é meu amigo já há 6 anos. Ficou, né? Forcei, eu Sim. acho que ele ia ficar amigo.
Ele foi, tem a temporada gastronômica, né, Bombinhas, Aham. enfim, e o pessoal foi me procurar para divulgar, né, este evento. Agora são todos os anos. E ele foi o primeiro entrevistado, né, o Rodrigo. Daí eu chamava ele de João, de Pedro, menos de Rodrigo. Eu disse, ele não vai nunca mais querer olhar para minha cara. É José Rodrigo, né? Daí, assim como ele gosta de ser chamado José Ricardo, ao vivo, dele muito educadamente, ele é Rodrigo. Até hoje, assim, ó, muito legal, parceiro, olha bem, patrocinou muito, né? Muito legal mesmo. A gente tem uma parceria muito bacana. E foi ali, fazendo amizade. Nesse meio tempo, ele já me apresentou outros amigos dele, porque ele tem um restaurante em Bombinhas, Uhum. mas reside em Joinville. Sim. Joinville tem um amigo dele que tem uma cervejaria maravilhosa também, patrocinou meu programa. É Olha tudo que da hora. assim, sabe? E eu errando o nome. Então, a Mas não é grana tá nos fácil. patrocínios. Os Mas agora patrocínios. o detalhe é. E não é ah, fácil, tá? Porque eu lembro que tem um podcast aqui em São João Batista, que é o podcast Portas Abertas do Marcelo Wendler. Um Uhum. menino, até inclusive ele já teve aqui no podcast batendo um papo, tive no podcast dele batendo papo também, Aham. e ele vende patrocínio. E lembro que uma vez ele veio aqui para me vender o patrocínio da instituição, daí coloquei para ele que o advogado tem que ter um certo cuidado com patrocínio, Sim, sim, etc. sim, sim. E lembro do Porque não pode colocar a tua marca, e né? não, isso, mas eu lembro assim do esforço demasiado para ele efetuar a venda, tá? Daí eu fiquei pensando, cara, se depender de patrocínio, é um desafio, É, tá? É um desafio gigante. desafiador. Porque a pessoa ela tem que ver o teu valor antes de tu chegar. Ela não pode. Porque se tu tem que construir valor ali na venda, vai ser difícil. A pessoa ela tem que ver valor antes de tu chegar. Uhum. E o melhor cenário é, tu não vai vender, te procuram para comprar. Quando se pensa em patrocínio, né? Não é fácil. Aham. Porque quando a galera te procura, daí fica Daí mais fácil. sim, Daí fica sim. mais Ou tranquilo, né? indicações também, né? Cara, De quem, indicação, de quem acredito participou. 100%. Sim, muitos que participaram comigo colocavam indicações, sabe? Cara, Dava certo, bacana, bacana. dava certo. E hoje, Flores, hoje em dia, qual o grande desafio no dia a dia do apresentador? Cara, eu faço a minha pauta, eu tenho lá o cameraman, eu tenho aqui uma pauta de uma hora, em todo esse conglomerado de compromisso, todas essas coisas que tu faz durante o dia, semana e mês, qual o maior desafio? Para quem tá aí querendo seguir a carreira de apresentador, já pensar assim, Gente. será que é isso mesmo que eu quero? De- primeiro lugar, né? Ser Aham. independente, sabe que vai ter que correr atrás. Aham. Vai ter que correr atrás do seu salário, né? Porque daí não é só o seu salário, tem o salário do teu cinegrafista, né? Do editor Meu chapéu e do céu. mais o din-din da emissora. Ju... É um valor muito alto. Não é baixo, não. Né? Ainda mais emissoras, né, de renome, assim, Aham. né? Porque hoje tem muitas emissoras, né, Aham. Moraes? Não sei se tu Sim, percebeu, né? Tem muitas sim. emissoras. Eu vou te dizer que assim, eu fico E apavorado com. eu recebo, até lá de São Paulo, recebi um Uhum. convite muito legal também para colocar o meu programa para todo o Brasil e fora do Brasil Uhum. também, né? Mas eles gostariam que eu fosse para gravar em São Paulo, daí já complica um pouco, Uhum. porque eu não faço só o programa, eu tenho os meus, agora tem o podcast também, né? Aham, E até tem uma perguntinha, tenho até se tu puder falar e do podcast logo depois. tenho os eventos. Então, quer dizer, meus desafios são constantes, né? Porque não é só a questão da apresentadora Cara, Ju então tu, Flores, tu trabalha com podcast, tu trabalha com podcast, os eventos e produção do mais. evento e a Meu Deus do céu. comunicação. Apresentadora. E E. assim, os desafios, né? Já tinha falado anteriormente, Aham. mas é a mesma. São os prazos, são os desafios, e você manter.
a sua autenticidade, sempre. Cara. Tem vezes que, dá aquele. Dá, mas eu, assim, é bem raro, sabe? Uhum. Me dá um balanço. Eu sinto que eu não tô legal pra gravar, eu descarto, né? Então, deixa. Mas é raro, é muito raro, Sim. Mas né? Eu sabe tive que. Pode momentos falar. difíceis, né, Moraes, quando eu perdi meu marido. Sim, meus sentimentos reiterados. E imagina, eu perdi meu marido dia 26, vai fazer 3 anos agora. Dia 26, daí tu vai entender uma coisa. Dia 26 de abril, ele faleceu. 15 dias após, eu perdi a minha irmã, que foi atropelada, no Rio Grande do Sul, tá? E eu estava indo com um programa, uma emissora, lá do Rio Grande. E eu precisava gravar um programa, eu tinha que encaminhar, porque eu fiquei um pouco afastada das gravações, então eles replicavam, né? Uhum. E daí vai um momento que não tem como, o teu patrocinador não vai gostar, porque daí cai, porque já viu o Sim. programa, tu tem que estar sempre colocando novidades, tá? E eu tive que gravar em Joinville, teve um evento, em, minha irmã daí faleceu, foi em maio, acho 2 semanas depois, fui obrigada a gravar. Daí tu olha lá, não, sabe? Mas era eu. E ali eu recebi muitas críticas. Mas ela já tá lá, já tá em festa, já tá. Isso aí foi horrível, tá? Tipo um efeito ricochete, né, guria? Ao Tu tá, contrário do tu tá ente- esperado. Eu disse, gente, você não paga os meus boletos, Sim. entendeu? Porque quando eu fiquei viúva, nossa, eu fiquei assim, sem chão, entendeu? Porque as despesas, tudo, quem que arcar com todas as despesas? Era ele, né? Um valor maior, era ele. E eu tinha que tocar ali. Então, isso ali foi bem difícil, assim. Foi bem difícil. Mas ela já está em festa, porque era um evento lá, um evento das mulheres, não lembro bem o nome mais, e era só mulheres mesmo, né? E lá, espumante, é festa de mulher, mas é um Sim. network também, Uhum. rolava muito, né? Então o pessoal olhando, tá no glamour, tá toda no brilho, tá. Sim. Mas eu tinha que colocar um programa inédito, Uhum. porque senão tu perde os teus patrocínios. E daí a Tu tá consequência entendendo? é um efeito dominó, né? Entendeu? Quanto a essa parte, semana passada teve, batendo um papo conosco, o Laerte. O Laerte, ele é um representante da instituição Napoleão Hill. Ele, inclusive, mora lá em Floripa. Hum, E ele disponibiliza uma palestra, um curso, que a gente chama de Mastermind. uhum, E a ideia é, nesse Mastermind do Napoleão Hill, que disponibiliza aqui no Santa Catarina, no Laerte, eles falam muito sobre esse tipo de situação, em que a gente passa por momentos em que a gente tem que ter um certo cuidado e uma certa frieza de ver o público dividido em três grandes partes, segundo o Laerte. uhum, O primeiro são os haters. Eles só estão lá te olhando. uhum, Só estão lá te olhando. uhum, Só uhum. estão vendo alguma coisa lá. Tão esperando para criticar e nem se identificar. É, O segundo, esses aqui dói, tá? Porque eles estão lá para criticar, Ju. tem. E eles não escondem a cara. Isso é que machuca. Porque eles nem fingem. E são pessoas que a gente gosta. E que naquele momento até a gente dá uma balançada, né? Porque a gente até entende, a pessoa ela tem aquela síndrome de Gabriela, né? Eu cresci assim, eu sou É. assim, eu só falo a verdade. Vai falar a verdade, pô. Ah, E vai ter essas pessoas que a gente conhece, e às vezes até que a gente gosta, mas machuca a gente. E daí depois tem o terceiro público, que é aquele público que ele tá lá pra te comprar, Ju, porque ele sabe o teu valor. Qual o detalhe? Aqui no podcast, no teu programa, na nossa vida, em todos os lugares, vão estar sempre os três. Vão estar sempre os três. vai. Não
tem como fugir desses 3 públicos nos momentos difíceis, nos momentos ruins, seja qual for o momento, inclusive esse podcast e no programa que tu vai começar, nos desafios que tu vai começar, Uhum. vai ter no evento que tu vai fazer, e daí a Sim. pegada é, cara, eu vou concentrar minhas energias no cara que quer comprar de mim, no cara que tá me criticando, que tá do meu lado, ou no hater que nem aparece, mas tá lá bombardeando o evento com críticas, né, cara? Vamos vender, meu amigo. Mas eu vou te falar assim, ó. Sabe que as pessoas eu descarto, nem É. penso. Não perco meu Aham. tempo. Eu não perco meu tempo lá, Não. mas eu não, vou focar no meu trabalho e deixa falar. Tem que Aham. deixar falar. Sim, porque eu gosto. Ah, Não, não. vou gastar minha energia, Sim, vou sim, sim. gastar minha energia no meu Isso. trabalho, Uma vez né? o. Procurando, trazendo meus entrevistados maravilhosos. Só tem gente maravilhosa no meu programa. Aí eu vou Uma. gastar minha energia. Isso aí, perfeito, perfeito. Mas, ô, Ju, fala um pouquinho do teu podcast. Agora eu fiquei curioso, tu comentou Meu antes. podcast, vou te convidar. Já considero aceito o convite, já tô lá. Vou te convidar. O meu podcast é uma extensão do programa, né? Bacana. Porque daí tu tem 1 hora que a gente pode falar muito. Uhum, E no programa, o meu é 30 minutos, mas esses 30 minutos, ele é dividido. uhum, Digamos, faço uma pauta com você de 5 minutos no máximo. uhum. Tá me entendendo? Então, a gente não tem um tempo, tá, de conversar mais, né? Trocar mais ideias e levar mais informações para o público, né? Daí eu resolvi fazer um podcast, porque daí eu chamo o Dr. Moraes, vamos falar à vontade sobre LOAS, sobre Sim. aposentadoria, sobre, enfim, uma Aham. infinidade. Que 1 hora você consegue falar muita coisa, né? Consegue, dá pra se tornar um pouco mais detalhada a situação do negócio. E Detalhadas, assim, exatamente. aproximar a essência da pessoa com o público, né? Porque num bate-rebate, a gente faz pergunta e resposta e tu Uhum, entrega a informação que o público precisa. sim. Agora, a gente tá aqui batendo um papo, eu conheço a verdadeira Juna. Uhum. Porque daí tu até segura algumas coisas lá num programa de televisão. Mas aqui tu deixa escapar coisas que realmente vai te conectar com o público. Que é É, errar o nome. errar o nome. Que Eu falei o é, nome cara, do cara, isso eu do meu acho amigo. muito legal. Esses dias eu gravei uns vídeos e daí o cara falou, vou cortar isso aqui. Não, deixa isso aí. Tá, mas como deixar isso aqui, Moraes? Claro, isso é a minha essência, velho. Tu vai cortar quem sou eu. Deixa aí, pô. Né? Foi o vídeo daquele jeito, mano. É. Foi o que engajou mais. Né? Eu acho, né? Naturalidade, gente. Naturalidade, Tem que ser. naturalidade. E, E daí o podcast é isso, né? sim, Patrocínio também. É, tudo, eu vivo patrocínio. cara. E como que tu vai atrás dessa galera, Ju? Gente, a gente monta um Media Kit, coloca, faça a tua história, né? Teus trabalhos que você fez e vai, né? Oferece. Tem lá meus patrocinadores, tem parceiros meus que. Tem parceiro meu que estava no evento passado, Conexão, é meu parceiro no Uhum. podcast. Cara, que legal. E esse evento Conexão, ele é Tem todo organizado por ti também. tudo, tudo. Agora eu tenho uma equipe. O Sim. primeiro, eu sozinha, sozinha, sozinha. Meu Deus Agora, do céu! Caraca, pô! patrocínio, E a tudo, gente, e homem aí achando que é tudo, muito trabalho. né? Fiz tudo Mulher do sozinha, céu. sozinha, sozinha. Hoje, no evento do Conexão 360 Graus, eu tenho uma assessoria de eventos, né? Aham. E tenho a minha equipe lá do marketing, que são maravilhosos. São E lá do Ceará. qual é a A expectativa aí? Thalita e o Juan, os Um abraço aí queridão, pra eles. assim, ai, já me arrepiar. Que casal Eita maravilhoso. maravilha. Não, sem contar do profissionalismo deles. Tu entrar ali no Instagram do Conexão, depois tu me fala, tá? Vou lá depois. Isso. E a Thalita também tá cuidando da minha página, porque Ah, depois de muitos anos, 6 anos, alguém tá cuidando da minha página. Do Facebook era eu, do Facebook não, do Instagram. Era tudo eu que fazia também. sim. Postava e coisas. Ju, vamos melhorar, vamos melhorar. Tentei colocar, tentei, mas não funcionou muito bem, né? Assim, não, desse jeito também faço. Então, quando a gente contrata um marketing, né, tem que ser melhor do que você faz, Sim. né? Porque eles têm as estratégias, eu não tenho. Aham. Então, tá maravilhoso. Então, eu tenho essa minha equipe, né, que são 2 assessoras para o evento e o pessoal do marketing. E é bem provável que entre uma
amiga minha, que é uma corretora, que é a Karina, que vai também fazer a parte comercial do evento. Estamos Caraca. negociando ali. Assim, Ju, tem que ter. Ju, você tem que só apresentar. Ela tá nisso. Mas ela tá Tu tem que certa, tá? apresentar, eu vou fazer isso. Então tá, vamos lá, Uhum. Karina. Inclusive, eu comecei a ler um livro ontem, que ele fala justamente sobre isso. Porque é muita coisa, sabe, Sim, a Moraes? gente tem que aprender a delegar e se concentrar em coisas que não tem como delegar. Então, isso não tem como, cara. Beleza? Então tu faz. Mas tenta lá no futuro também isso delegar. É, Porque tu não pode ser indispensável. Tu tem que ser dispensável, né? Dispensável. sim. E daí a Não, empresa ela isso ali gira. vem, daí tu sonha com um evento, e tu sonha. E, Meu Deus do gente, é céu. Qual é a muita. expectativa de público? 250 pessoas. Meu chapéu do céu, guria. Mas lá o espaço é até para 500. Esses dias eu falei para minha equipe, vou Aham, colocar 500, porque tem as aham, inscrições, né? sim. Mas é 250. E como é que tá? Vocês estão fazendo tráfego? Estamos fazendo, É. começamos a fazer E o colocaram o tráfego. limite de gasto por tráfego? Tem um limite, Tem, isso, tem. perfeito. É, tipo, é 1.000, Sim, 1.500, né? isso é o. Eu pergunto porque a gente. Hoje, inclusive, começou uma moça aqui trabalhar para ela começar a. Porque até o dia de hoje eu fazia o tráfego. Uhum, Fazia o tráfego pago. Hoje, a gente tem uma pessoa dentro do escritório que vai fazer o tráfego pago. E uma uhum. das coisas que a gente conversava na reunião é esse ponto, é ter limite, né? Sim. Porque se não ter limite, o Google e o Meta te empobrece. Não, 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 tu tem que ter, né? Vamos investir 1.000? Aham, Vamos investir 1.000. Investir 1.500, vamos investir 1.500. isso. Agora, se tu tem os 1.000, investe os 1.000. Colocar mais 500, melhor, Melhor ainda, né? Tu justamente. não pode colocar menos, né? Não pecamos pelo excesso em gasto em tráfego, porque está sendo Porque visto, né? Uhum. faz toda a diferença. E mesmo antes Pois não. de a gente trabalhar o tráfego, assim, deu um resultado bem bacana, assim. Né? Cara, isso que eu falava também. Beleza, a O orgânico, gente. sabe? Foi Cara, bem o legal. orgânico é. Esse networking é que dá resultado. Eu falava bastante hoje na reunião sobre, cara, a gente tem que ter o tráfego, mas se tu fazer um bom orgânico, Funciona. funciona muito bom. O meu Instagram, eu tenho poucos seguidores. Uhum, Eu já não trabalhava, como eu te falei, né? uhum, Mas eu sei, porque tem muitos que compram seguidor, compra uhum. curtida, até Sim. comentário, eu não Não, sabia. deixa eu te contar uma coisa, guria. Até comentário se compra. Não sabia disso. Do Sim, comentário eu não sabia. comentário compra. Tu compra seguidor, eu também não sabia. Tive uma aulinha esses dias. Tu compra seguidor, tu compra curtidas e tu compra comentários, Meu chapéu do céu. né? Só que aqueles meus seguidores ali que vai curtir, eu sei que são de Verdadeiro. verdade, Sim, né? Porque eu não acho legal isso aí você comprar. Quer enganar quem? Você ou, sim. né? O Ah, povo. pô, porque hoje daí tu olha, não, mas tem 300 mil seguidores, tem, entendeu? Mas vai olhar lá para ver Sim, se é de verdade. sim. Esses dias, o ano passado, até um relato pessoal aqui, há uns 3 anos atrás, eu tinha um perfil e comprei seguidores. Uhum. Tu fez isso, Marais? Aham. E daí o que que eu fiz? Tive que desativar, tá? E começar. Comecei agora, em janeiro, eu comecei um novo Instagram. Uhum, Agora deve estar uhum, com uns 500 seguidores nisso. uhum, uhum. Por quê? O algoritmo sabe, Ju. Claro que sabe. E daí fode com É, tudo, tá? eu, eu falei, eu acho que foi para esse casal meu, os meus Aham. amigos lá, né? A Thalita, o Juan, não me lembro mais. Eu disse, olha, veio alguém aí me oferecer. Vem Hum, na tua direct, né? página ali, Aham. né? Esse Ju, não faz isso. Não, não vou fazer. Eu Sim. não vou fazer, né? Porque é isso aí que vai acontecer. Isso aí. E, Eles, cara, e não, eu fiquei assim, ó. Eu comecei agora em janeiro, tô com 500 seguidores, mas assim, uhum. todo dia ganho. E só que É, vem o seguidor que vai comprar. E aí é e que é tá o isso legal. aí. Aí é que tá o Então, legal. E não ficar tão pulverizado também a situação ali uhum, do que a gente faz. Comecei um projeto agora em janeiro e, cara, vai dar bom. Vai dar bom. Mas por quê? Porque a gente começou certo e não deixou a vaidade
Invadiu o nosso coração. É isso, Porque entendeu? a vaidade mata a gente, guria. Ah, mas o Meu Deus. fulano lá tem. Ah, mas eu tenho só isso. Continua pequenininho, porque tu vai crescer. E daí Exatamente. tô olhando ali eu não compro. Mas concordo contigo. Nunca me deu vontade também, vários me ofereceram, porque daí os teus patrocinadores, porque o pessoal sabe, né? Ah, Porque teus patrocinadores. Eu se olho e me admiro muito um patrocinador de alguém que compra, vai olhar só pela quantidade de seguidores? sim. Tudo a ver. Tem tudo a ver, né? O... E, ah, Ju Flores, olha só. Lá quando tu começou no passado, minha amiga, Hum. qual foi a maior dificuldade? Porque hoje é bacana, né? Hoje é bacana. Evento. Dificuldade, gente, é de interagir com a câmera, Tamo junto. entendeu? Foi. Foi bem desafiador, assim, porque daí Hum. tu tá olhando ali. Outra, outra coisa, assim, que era bem desafiador, né? Por ser um programa ao vivo também. Nossa senhora, De que 1 hora, de pancada, minha segunda amiga. a sexta-feira. Sabe qual é o legal? É Então, que tua vida, tu se depois eu forja no comecei aço. a... Vambora. Errava nomes? Errava. E não tinha cortes, não tinha como cortar, porque era ao vivo, né? Ah, Mas daí ali tu vai te policiando, tu vai. uhum. Daí saiu. Daí ficava natural mesmo. Sim. Daí a gente já brincava, enfim, sabe? Quando errava alguma Aham. coisa. Caraca, que da Mas hora, tá? era Aham. bacana, foi bem desafiador, foi muito. E uma vez, então, tenha. Lembrando, este eu acho que foi o maior desafio. Festival do Camarão em Porto Belo. Sim. Daí um conhecido meu que trabalha na prefeitura de Porto Belo, da área de eventos e tal. Esse, ô Ju, eu fui lá na prefeitura, ele me chamou e tal, fazer uma visita, tomar um café. O que que tu acha levar a rainha, as princesas do evento lá, do festival? Ah, legal, vamos fazer sim. Eu já tinha preparado, peguei o nome dela, eu já sabia. Quando eu estou chegando, porque o programa iniciava 1h30. Então 1 hora, né, eu já estava lá, certinho. Quando eu estaciono o carro, tu não sabe quem é que estava junto? O prefeito e o vice-prefeito de Porto Belo. Minha E nossa. a secretária de Turismo e Cultura lá, né? Peraí, calma aí, deixa eu ver. A Zene. Peraí, depois tu corta, tá? Zene. Então, prefeito, vice-prefeito e a Zene, que é do turismo. Meu Deus. Nessa gente, o que que eu vou perguntar? Foi muito legal, muito legal. Era, era o prefeito Emerson, na época, Sim. de Porto Belo, né? Essa aí foi outra. E outra, daí eu peguei, fiz a entrevista, foi muito legal. E assim, o espaço era pequeno, comportava todo. A gente deu um jeitinho, foi muito legal de fazer esse programa. E a equipe da TV Pedra Branca. Ah, daí me chamaram. Uma produtora de evento mandou. Ô, Ju e tal, eu sou a Rosângela e tal. A Rosângela, Hum. ela trabalha junto com o Dudu, que é da DCX, né? Eles que organizam ali o Festival do Camarão. Queríamos que você entrevistasse o Xande de Pilares. Caraca, que punk, hein? Meu Deus. Mas de onde que ela me achou? Aí você vê, assistindo o meu programa pela TV Preta Branca. Caraca. Tinha tantas outras assim, ela chamou a Ju. E eu passei para a equipe lá da TV Pedra Branca. Esses foram. Acho que eu tenho alguma coisa lá no meu Instagram. Eu disse, gente, agora, né? Daí fui pesquisar, Xande e tal. Ah, beleza, tá certo. Meu diretor chegou, tá aí o microfone, te vira, agora vai entrevistar o. Eu disse, eu nunca fiz isso. Vai fazer? Eu entrevistando o pessoal que estava ali na festa, Aham. o pessoal estava chegando, sabe? Foi muito legal também. Que da hora. Desafiador, assim, ó, te vira. Eu disse, mas nunca fiz. Vai fazer. Acho que esse é o legal.
Tu tá entendeu? com medo, Agora cara, vai e vai, faz. faz. Vai e Não faz. tem, não tem erro. E foi Aham. bacana. Sim, Gostei da experiência. sim. Esse sábado nós fomos num evento ali em Floripa para falar um pouco sobre desafios, né? E Uhum, como os superar no nosso dia a dia. E uma das perguntas que foi feita por uma das pessoas que estava conosco foi a seguinte: eu tenho medo de falar em público e como que eu vou melhorar isso? Daí a palestrante disse de uma maneira muito objetiva. Ela disse assim: só vem aqui e começa, e depois tu vai melhorar. uhum, O treino é que te aperfeiçoa. Ninguém nasce pronto. Tem alguns prodígios que acabam tendo essa facilidade porque lá, quando nasceram, foram colocados em situações que o permitiram ter essa facilidade. Mas, via de regra, as pessoas elas crescem com a mãe dizendo fica quieto, com o pai dizendo não fala com estranho, uhum. com os coleguinhas da escola quando vai lá se apresentar rindo. Então, tem um monte de coisas que a gente chama de sabotadores que eles vão te impedir. Então, tu pode fazer um tratamento, vai demorar um pouco de tempo e isso vai te ajudar. Ou tu pode fazer que nem eu fiz. Só vem aqui e começa. Uhum. E no processo, melhor. Né? E vai. Ele vai, ele vai. Também fui gravar uma vez lá em Joinville, num restaurante lá, fui fazer uma gravação. E tinha um público, né, que eram convidados, enfim. Aham. Gente, parecia que eu tava com. Eu amei aquilo, sabe? Com plateia, você apresentando um Aham. programa. Foi muito legal também. Desafiador, porque eu não esperava, assim, sabe? Sim. Pessoal nas mesas, sentado, tipo, muito legal. Eu chego a me arrepiar, tá? Muito Tipo, legal. a gente É tá coisa que fazendo tu uma. não espera, entende? Aham. Pensei que eu ia sentar, fazer um estúdio ali. Tinha as pessoas sentadas lá, te assistindo. Era muita gente. Foi bem Que legal. energia massa, Né? Jô. Me senti assim, a Hebe. Que massa. Foi muito, muito, muito legal, assim. Eu tive muitas experiências boas, nossa, Cara, que e legal. continuo tendo, tá? Muito, muito legal. Ei, Jô, e pra viver essa aventura que tu vive, qual dica tu daria aí pra galera que nos olha? Nosso público, faixa etária entre 18, 19 a um pouquinho menos de 40. Para ingressar, né? Isso, ingressar e fazer sucesso como tu faz como Quero. apresentadora. Ah, obrigada pelo sucesso. Mas, oxe, Ah, não é à toa, né? É primeiro um lugar. discurso com fundamento, né? Não, porque tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o seguinte, cara, não inventa. Se for verdade, fala, se não for, fica quieto. E Uhum. uma coisa eu posso te dizer com muita tranquilidade, tu é uma mulher de sucesso. Ah, E obrigada, tem também o Moraes. nosso coração, tá? Obrigado, obrigada mesmo. Realmente é desafiador, mas é um desafio que gera inspiração para todos nós. Para todos nós. Eu vou te falar assim, ó, que esse meio, não sei se eu posso falar que está saturado, Pode falar. Eu acho né? que quanto mais verdade a gente Porque trazer, tem melhor muito, é. muito. Hoje a maioria, todo mundo é apresentador ou quer ser Uhum. apresentador de alguma forma. Sim. As pessoas querem. Mas eu acho que tem que começar coisa que eu não fazia, né? Acabei de falar para você, minhas redes sociais agora que estou cuidando. Se eu já cuidasse antes, acho que daí sim teria um sucesso legal mesmo. Uhum. Então, é ter você nas suas redes sociais como você é, sem Uhum. inventar nada, sem querer imitar alguém, Boa. tá? Ser você e correr atrás. Agora, vou ser contratado de uma emissora, daí é uma outra, é um outro caminho, né? Uhum. Tem que ver o que você quer. Ou vou ter um programa meu, vou ter um programa meu, monta seu estúdio também, um estúdio pequeno ali, porque daí você começa a aparecer, as pessoas começam a te ver e começam a chamar você, Boa. sabe? Assim foi acontecendo comigo, né? As Uhum. pessoas viram. É como eu te falei, essa produtora chamou para entrevistar o Xande Pilares, daí outra vez ela me chamou para entrevistar o Moacir Franco, entendeu? Então ela me viu lá na TV Pedra Branca. Pensava que ninguém estava me assistindo. Mas como Sim. ninguém está te assistindo? Termina o programa com 1.000 e poucas Me? visualizações e mais não sei quantos comentários. Estão te assistindo. Então, assim, não é um caminho fácil, tá? Tem Uhum. que ter
coragem, tem que ter coragem. E vai, tá? E vai. Veja o que tu gosta, né? Sim, Pauta, o que você gosta de abordar. Ah, eu gosto de falar sobre, sei lá, rural, né? Vamos supor. sim. Então vai lá, foca, estuda, né? O que Uhum, você quer e vai, faz a apresentação, coloca em tua rede social, se vira perfeito. nos 30. Corre, Corre. corre, meu. Esses dias uma pessoa disse pra mim, cara, qual é o segredo do sucesso, Moraes? Eu disse, cara, trabalho, mano. Acorda cedo, dorme tarde É. e assim, corre. Enquanto o outro tá tomando cafezinho, tu tá correndo lá pra pegar o documento. Enquanto o outro tá lá comendo, tu tá correndo lá pra pegar a situação da folha. Às vezes a gente nem almoça. Sim, corre, Tu velho. vai. Vai, se não correr o dia inteiro, vai ter sucesso? Vai, só vai demorar um pouco mais. Corre. Depende de O... quanto tempo você quer, né? Isso aí é você que Exatamente. tem Isso. que. Esses dias foi um pouco forte o que o Luciano Dava falou esses dias num corte que ele disse, que resumiu o meu discurso aqui. Sempre acreditei que o trabalho é que leva a resultados, né? Uhum. Mas ele colocou exatamente assim. Para te conseguir as coisas, tem que correr. Do momento que tu acorda até o momento que tu vai dormir. Correr, 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 correr. Não para, não para. Aquele cara que fica tomando cafezinho, aquele cara que fica conversando, aquele cara que fica matando o tempo nas redes sociais. Cara, não vai dar, Meu Deus, não vai tu dar. entra na É rede social ali, tu correr. vai olhar, tu fica 2, 3 horas ali. E assim, eu vou te dizer que eu tive que exercitar muito, porque essa armadilha me pegou um monte de vezes, Ju. Essa marvada me pegou. Hoje, eu tenho muito orgulho de dizer que quase venci. Quase. É, Porque é uma ficava luta muito ali, constante. é. Nossa senhora, É. meu. Gente, Guria, eu não, o não ano tenho passado, tempo. Às o vezes, que tu eu viu isso, tu perdi viu de aquilo, tempo, só Deus sabe. eu não consegui, porque muitas vezes. Então, daí eu tiro o final de semana, assim, né? O sábado ou Sim. domingo, que é bem tranquilo. Uhum. E quando chega sábado e domingo, dá uma aflição. Porque eu não sei, eu acho que sou viciada em trabalho, sabe? Uhum. E eu disse, meu Deus, o que que eu vou fazer? Tá, não tem ninguém para eu ligar, não tem ninguém para eu Mas olha para eu fazer só, visita, não tem ninguém para eu conversar sim, sobre, entendeu? Porque entendi. para mim é trabalho. Sim, mas olha só, Então tem Ju. esses 2 dias que é para eu relaxar. Ah, Eu fico trabalhando, trabalhando, trabalhando. Já deixo a agenda pronta para semana e ali vai. tu tem hobby? Acho que ficar sozinha. Adoro, adoro a minha companhia. Adoro a minha companhia, mas algo assim que eu gosto, assim, não, não tenho. Sim, mas é legal ter, tá? Sabe, Mas eu tô não. também que nem Porque tu. eu acho, então, o meu hobby é trabalhar, né? Isso, mas o legal, e até conversava num outro podcast com uma pessoa a respeito disso, da gente ter um hobby e se era um hobby, o hobby virou trabalho, achar outro hobby. E de uma Virou maneira, trabalho. então, É o que eu te falei. O meu isso. virou trabalho. Mas o legal é a gente ter um hobby e procurar alguma coisa para desconectar completamente e aquele hobby ele te ocupar o tempo empiricamente. Tipo, fazer uma dança, tocar violino, tocar violão, Dança do ventre, daí pode bicicleta, ser. Adoro, acho muito legal. cara, Acho e que é tirar uma um tempo boa. para ir lá. Eu vou te dizer que faz alguns dias que eu tô pensando nisso e procurando alguns esportes, alguma coisa para Uhum. fazer para me desconectar. Porque a pessoa me perguntou esses dias, cara, qual é o teu hobby? Eu falei, cara, acho que é o meu trabalho, velho, porque no domingo, sábado eu vim aqui. É. É, mas eu sou assim. Ou então eu gosto muito de ficar sozinha. Aham, Sabe? Aquele momento, sim. eu gosto. Eu curto muito ficar sozinha. Tomar um vinho, Bah. sozinha e um vinho. Ei, maravilha. Ah, mas é bom, né? Oh, tem melhor. Sim, meu Até Deus. pode ter, mas Aham. adoro isso. Eu adoro. Sabe? Daí tu fica, sai um pouquinho fora, né? Sim, Fica ali te curtindo perfeito. tua tacinha de vinho. Ixi, Maria, muito bom. Jô, estamos aqui então chegando aí pro nosso bate-papo final. A gente sempre gosta de fazer um quiz aqui com a galera na finaleira, sempre partindo daquele pressuposto, né? Vai passar 50 anos e vai estar lá a gravação ainda. Então, daqui Uhum. a 10, 15 anos, ir lá dar uma olhadinha para ver se mudou o que para ti era a resposta para essas palavras que são tão fortes, né? E tem um peso tão grande no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Uhum. Então é bem tranquilo. Eu vou falar aqui uma palavra.
E de uma maneira um pouco resumida, né? Tu diz o que é ela pra ti. Amor. Isso, mas bem tranquilo, tu pode responder no teu tempo. Uhum. Ju, o que é amor pra ti, minha amiga? Eu acho que é a força que nos une e que Sim, nos motiva a cuidar um dos outros. bacana. E trabalho, Ju? Trabalho para mim é tudo. Acho que é a Eu essência da gente. adoro trabalhar. É minha essência. Legal. Adoro. Tipo, a gente não faz como se fosse um trabalho. Foi o é. Para Tipo, mim não é um isso é o trabalho, meu dia a dia. e eu gosto muito, sabe, eu gosto muito do que eu faço, adoro, 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 faço com muito carinho, tudo que eu preparo com muito amor, Uhum. sabe. Cada entrevistado meu, como agora eu tô gravando esse podcast, Aham, também é tudo com muito carinho, sim. sabe. Eu fico semanas preparando aquilo, né, pra ver se vai ficar legal, então, pra mim é tudo trabalho. Deus. Deus é a fonte de propósito em nossas vidas. Bacana, bacana. De Propósito é uma palavra forte, esperança, tá? sim, propósito. Sim. O- Conversava com Adriano, um advogado que trabalhou uns 10 anos no INSS de Floripa, inclusive. Uhum. E ele dizia que na vida da gente, a gente tem sempre dois lados e uma ponte que liga os dois. O que determina se tu vai conseguir atravessar essa ponte e chegar do outro lado é um propósito, um Deus. Propósito com Bem Deus, é escrito. isso aí. E família, Ju? Nossa, família é tudo, né? Perfeito. Família é o nosso suporte emocional. Família é tudo. Se bem que a minha família aqui, né, eu e a minha filha, porque a minha família é toda do Rio Grande do Sul. Mas Aqui só a só Laura e eu também, o resto tudo Rio Grande do Sul. é, Só a Laura e eu, mas ninguém, guria. A mãe dela, né, tá por aham, aqui. sim. Mas tirando a mãe Mas é dela. tudo, né, família. Quando eu vou lá, meus netos, minha filha, minha mãe, Fala neto, meus não te irmãos. assusta? Tipo neto? Nada, De boa. nada. Tenho 2 netinhos maravilhosos, é um casal, né, Cara, que legal. a Flávia e o Joaquim. Show. Maravilha. Ju, se encaminhamos aí pro nosso bate-papo aí. Foi muito legal, tá? Eu que Bacana o diálogo, agradeço, bacana mas nossa, mesmo. Se me permite, daí pode, naquela câmera ali, maravilha. deixar um oi pessoal, e também colocar tuas redes sociais pra gente aí ter um pessoal te seguindo pra aprender mais lá também contigo. E ter Quero um. te agradecer, né, agradecer Sim, por ter me convidado para o podcast. Eu tô sempre lá olhando, né, a gente, sim, vai receber um convite do doutor Moraes, olha, foi muito legal, sim. legal mesmo. Para quem quiser seguir minhas redes sociais, é programa Ju Flores Variedades. Peço também que siga o nosso Instagram, Moraes, do evento, que é Eventos Conexão. O evento vai ser agora, né, no dia 11 de julho, em Florianópolis, no Hotel Cambirela. Tá lá, faça a sua inscrição também, tem descontinho, tá? Aí, E obrigada, né, por nos assistirem, né, Moraes? Obrigada, obrigada, justo. obrigada. Valeu muito. Perfeito. Obrigado também. Coração se alegra demais. Era um convite aí que a gente lançou. E eu juro pra ti, juro. Hum. Achei que não íamos conseguir te trazer. Em É, razão da logística, em razão da tua nada, agenda e nada, tu, nada. se, tu ter se prontificado e dizer assim, Ah. nossa, que E sempre que eu bacana, chamei você, que você bacana. foi, É verdade, gente. tá? Ah, não, Mérito dele. né? Não, a Mas eu gente vou tem te que dizer que fui retribuir. com um medo, mas um medo, e eu disse assim, cara, mas eu vou com medo mesmo. E vou. Não, E vou, e foi. não. Ixi, adorei, adorei. Pode chamar mais vezes. Perfeito. Estaremos aqui. Galera, chegamos aí no final aqui de um bate-papo que é parte de uma grande história que eu te convido para fazer aqui. Durante todo esse período, um pouquinho com nós aqui está junto. Porque hoje a gente gravou, amanhã a gente grava também. Há dias atrás estávamos gravando, por quê? Porque o dia a dia aqui no podcast, ele é um caminho constante de crescimento, de compartilhar conhecimento para todos nós, evoluirmos juntos. E a gente sempre, mas para sempre mesmo, vai estar aprendendo. Hoje aprendemos muito com a Ju sobre os desafios
de ser um apresentador, de ser uma apresentadora. Aprendemos semana passada sobre os desafios de como realmente a gente administrar as coisas que acontecem na nossa vida que às vezes deixam um pouco a gente triste. Semana que vem vamos conversar com o presidente do CDL a respeito de empreendedorismo. Então, dia a dia aqui a gente está aprendendo. E esse é um convite que eu te faço. Se não nos segue ainda, vem com a gente fazer algo bom, que é crescer. Se não segue ainda, não deixa de seguir lá, Ju. Vem lá comigo também nas minhas redes sociais pessoal, lá, Moraes ADV. E se não segue aqui ainda o canal no YouTube, se inscreve, porque daí depois vai vir os cortes com aqueles insights que a Ju trouxe aqui, que eu tenho certeza vai mudar a tua vida. Então, se inscreve no canal, fica antenadinho para ver os cortes e bora aprender e evoluir juntos. Um forte abraço, Deus abençoe hoje e sempre.